Amém. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante. Eu quero falar com os irmãos sobre fé e perseverança, ou fé e paciência. E para começar, eu queria fazer uma enquete aqui com vocês rapidinho. Quem gosta de esperar? Para minha surpresa, ninguém, né? Mas eu vou contar uma história para vocês interessante. Um dia eu estava precisando resolver algo no banco, daqui mesmo da igreja, porque pessoalmente eu não gosto de ir ao banco, eu só vou quando é necessário para resolver as coisas da igreja. E aí eu peguei uma senha que não era uma das primeiras, era uma das últimas. E fiquei lá, e percebi que o atendimento estava bem demorado, bem lento. E disse, isso aqui vai levar a manhã toda, praticamente. E o banco ao qual a igreja tem conta é aquele que fica ali perto do Mateus. Então eu pensei comigo mesmo, vou ao Mateus, que eu também precisaria ir, resolvo ali rapidinho, ganho tempo, quando eu voltar ainda não chamaram minha senha, e aí eu resolvo aqui no banco que eu preciso resolver. Fiz isso, saí, fui ao Mateus, não demorei, irmãos Alto, foi rápido, eu juro. Quando eu voltei, já tinha passado minha senha. Sabe, e aí eu precisei recomeçar de novo. Às vezes as coisas acontecem assim conosco. Nós não temos perseverança. E o que é perseverança? Eu li uma outra definição, uma definição alternativa para perseverança. Porque perseverança não é apenas o fato de você esperar, mas é mais do que isso. É mais sobre como você está, como você se comporta enquanto espera. Perseverança tem a ver com a condição do seu coração, enquanto aquilo que você almeja alcançar ainda não chegou. Perseverança tem a ver com a sua vida e as promessas que Deus tem para ela, e o tempo entre a promessa e o cumprimento da mesma. Então eu quero ler com vocês o livro de Hebreus, capítulo de número 6, o versículo de número 12. Nós vamos meditar só nesse versículo essa manhã. Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 12. Hebreus 6, 12 diz assim na minha versão: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem por meio da fé aqueles que, pela fé e paciência, recebam a herança prometida. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra e o registro dela, as santas e sagradas Escrituras. Santas porque fluem diretamente do coração de um Deus que é santo, santo, santo. Que, ó Deus, passam por autores humanos que foram pelo Senhor iluminados, inspirados, ó Deus, a registrarem com precisão aquilo que o Senhor desejaria que nós pudéssemos ler, compreender e aplicar às nossas vidas. E essa é a nossa oração, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreender e a aplicar. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós vemos que ao longo de todo o tempo, o autor de Hebreus, ele vai traçando paralelos. Ele inicia explicando como o Senhor, por meio de Jesus Cristo, inicia uma nova forma de linguagem, de comunicação, de revelação dele mesmo a nós. Ele diz no capítulo 1, ora, de outro tempo, noutro momento, o Senhor se comunicou por meio de profetas, o Senhor se comunicou por meio de sonhos, de visões. Agora ele nos fala diretamente por meio do Filho, a quem revelou a si mesmo, a todos aqueles a quem tem contato com Jesus. E ele vai começar a dizer Jesus, esse Jesus ao qual Deus usou como instrumento também de revelação de si mesmo, é superior. Superior à lei, superior aos anjos, superior ao próprio profeta Moisés, superior ao sumo sacerdote, e ele vai então mostrar por diversos argumentos
como Jesus é superior sobre todas estas coisas que prefiguraram no Antigo Testamento e que no Novo Testamento condensaram-se em sua forma máxima através de Jesus Cristo, sendo ele a expressão máxima do ser de Deus. E ele então começa a dizer, olha, vocês precisam compreender. Só que no capítulo 6 ele fala um pouco sobre as pessoas que caminham com fé e de repente desistem ou teimam, têm dificuldade de continuar, resistem à fé e acabam tendo que, provando experiências boas com Deus, duvidando delas depois, passam a andar em dificuldade. E aí ele vai ler, vai dizer, ou melhor, escrever justamente aquilo que a gente acabou de ler. De modo que vocês não se tornem negligentes, ou seja, pessoas insolentes que não deram atenção, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Não desistiram da herança, não desistiram da promessa por meio da fé e da paciência. E aqui ele coloca essas duas atitudes como algo que precisam ser paralelas, caminharem lado a lado. A fé e a paciência caminham lado a lado. Já que a primeira, a fé, é o poder de Deus para que a gente possa enxergar aquilo que não contemplamos aos olhos físicos. O dom de Deus para que a gente possa crer nas promessas que ainda não se realizaram. E por isso, exatamente, são promessas, não são realidades. A paciência é o que nos faz prevalecer, é o que nos faz continuar, é o que nos faz não desistir da fé, não desistir de caminhar com Deus, não desistir de estar com o Senhor. E aí eu quero só comentar, não precisamos abrir o texto, mas o livro de 1 Reis, capítulos 17 e 18, fala um pouco sobre isso dentro do contexto ali da época. 1 Reis, capítulo 17 e 18, conta a história do profeta Elias, diante de um tempo de imensa incredulidade do povo de Deus. Porque algumas coisas prefiguram uma totalidade de pecado que por elas são conhecidas e descritas as demais. Por exemplo, quando falamos de cidades pecaminosas, nós nos lembramos de Sodoma, nós nos lembramos de Gomorra, mas eu creio que nenhuma das duas se prefigura, se compara com Babilônia. Quando se fala de Babilônia, a gente diz, olha, Babilônia realmente era extremamente perversa. Quando falamos de mulheres malignas, não tementes a Deus, ninguém se compara com a esposa do rei Acabe, a rainha Jezabel. Uma rainha que não era do povo de Deus e que povoa e que traz para o lugar santo, traz para a cidade, traz para o reino do norte, toda aquela, vamos dizer assim, imensidão de idolatria que estava no seu coração. Com 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá, com a poluição e construção de postes ídolos e adoração, com a perseguição aos profetas que ousavam pregar verdadeiramente ao único Deus. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor é o único Deus, e ela então perseguia todos estes profetas. E Elias é o profeta que vai ser levantado por Deus para combater a estas pessoas, a Jezabel, ao rei Acabe e todos os demais falsos profetas que ali estavam. E Elias ele se levanta no capítulo 17, dizendo o seguinte, com base nas promessas de Deuteronômio, dizendo, olha, se o meu povo prevaricar, se o meu povo desobedecer, se o meu povo se envolver com as idolatrias dos cananeus, eu fecharei os céus, eu não mandarei chuva no tempo certo, as suas colheitas serão prejudicadas, as suas plantações serão secas e vocês não obterão de mim a bênção necessária para que a vida possa fluir. E com base nisso, então, o profeta Elias chega ao rei e comunica, olha, não vai chover. Não vai chover. Por determinado tempo, especificamente ele vai dizer 3 anos, não vai chover. E de fato aquilo ocorre. E isso é fé, e isso é crer no invisível, isso é crer no poder do Todo-Poderoso, poder do Senhor. Mas então ele começa a batalhar, e ele desafia aqueles profetas, todos de uma vez,
o Senhor começa a usar o seu profeta para eliminar os falsos profetas do meio do seu povo. Nós sabemos a história, conhecemos bem, todos os profetas falsos ali, tanto de Azerá quanto de Baal, começam a clamar aos seus deuses. Eles não respondem porque não podem fazer absolutamente nada, são previsíveis, são impotentes, diferente do nosso que é onipotente, e portanto não conseguem responder com fogo, e portanto não queimam o sacrifício, não queimam o holocausto, não respondem com poder ou com manifestação nenhuma. Enquanto Elias ora ao Senhor, e o Senhor responde com fogo, e por isso eles são vencidos. Mas mais uma vez Elias mostra a sua fé dizendo ao rei Acabe: vá para casa, vá para o seu trono em Samaria, para o seu castelo, porque a chuva virá. E é interessante que, mais uma vez, pela fé, veja, a fé que nos faz ver o invisível, Elias dá uma declaração dessa. Ele já tinha dito: não vai chover. Ele já tinha dito: o Senhor vai responder, e hoje vocês vão ver a quem, melhor dizendo, nós vamos ou devemos seguir, se é Deus ou se são Baal e os outros deuses. Mas mais uma vez pela fé ele diz: olha, vá para casa porque agora vai chover. E aí a narrativa ela é bem dramática, porque Acabe sobe na sua carruagem, pega o rumo do castelo, do seu trono, do seu palácio em Samaria, capital do Reino do Norte, e então Elias pega outro rumo, o rumo da montanha, e ele vai orar. Ele e seu ajudante estão lá orando, e ele está clamando ao Senhor, e ele está pedindo ao Senhor para que responda com chuva, conforme o seu coração havia inclinado para pela fé declarar ali publicamente, e até então nada acontece. E ele usa o seu ajudante para lhe dar esse auxílio. Ele diz: olha, vai até lá no alto e vê se de fato tem alguma nuvem no céu. E o ajudante vai até lá e não tem nuvem nenhuma. E ele volta e Elias está ali orando. Irmãos, e isso acontece, segundo o texto, por 6 vezes. Nós estamos falando sobre o quê? Fé e perseverança. Fé e paciência. Ele teve fé para dizer que choveria num tempo em que ele mesmo tinha dito, e o Senhor estava cumprindo isso, de que era seca total. Agora ele teve bem pela fé a ousadia de dizer: vai chover. Mas ele ora uma vez, ele ora 2 vezes, irmão Arinaldo, ele ora 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes e nada de chuva. E o meu grande questionamento para mim, para o meu coração e para nós também, me permito fazer isso a vocês, é: nós, no papel de Elias, teríamos passado talvez da 2ª ou da 3ª oração? Quantas vezes nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos buscar a Deus o suficiente em oração para que essas bênçãos cheguem até nós? Quantas vezes nós declaramos batalhas perdidas por conta da nossa falta de paciência, de esperar a resposta que vem de Deus? Quantas vezes nós desistimos de perseverar em oração por algo ou alguém nas nossas vidas, e por isso mesmo essas bênçãos nunca chegam até nós? E aí, numa falta de fé, que é justamente o contrário aqui, a gente ainda quer se revoltar com Deus. Diz: olha, Deus não responde às minhas orações, Deus não está atento ao meu clamor, Deus não está atento à minha voz. Elias estava orando e eu não acredito que seja aquelas orações, irmão Oswaldo, de 1 minuto, de 2 minutos. Ele estava ali em um tempo de oração a sós com Deus. E uma vez o seu ajudante foi lá e nada, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. E aí a Bíblia traz alguns números que são extremamente simbólicos. Na 7ª vez, na 7ª oração, e a 7ª vez em que ele foi lá, o ajudante foi e viu uma nuvem. E a descrição do tamanho dessa nuvem, ela é espetacular. Ele diz: olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Quem foi que já viu uma chuva torrencial surgir de uma nuvem
com esse tamanho, com essa dimensão. Sabe, no sertão, e aqui nós nos alegramos quando vemos aquele tempo fechando, né? Quando vemos aquelas nuvens negras, né? Quando a gente imagina com bastante possibilidade de condensação, ou seja, de cair água ali se levantando. Mas a gente já acostumou também na cidade que mesmo quando aquelas nuvens se levantam, aquele mormaço, como a gente diz, está preparado. Se tiver muito vento, se tiver muita coisa, ele pode ser levado para lugar bem longe e a chuva não cair onde a gente quer que ela caia, onde a gente espera que ela caia. Mas o ajudante voltou e disse: olha, meu profeta, eu estou vendo uma nuvem pequena, mais ou menos como o tamanho da mão de um homem. Elias, naquele momento, parou a sua oração e disse: vamos, porque a chuva está vindo. Senão não vai dar nem tempo de nós descer daqui e ir para casa. Sabe, é a perseverança que nos faz alcançar a bênção prometida. Mas perseverar no quê? Na oração. Perseverar na comunhão. O que é dito sobre a igreja de Atos, a gente entendeu e compreendeu no último culto de Páscoa. Que eles estavam perseverando na doutrina, que eles estavam perseverando na comunhão, que eles estavam perseverando na oração, que eles estavam perseverando no partir do pão. Sabe, cristãos que não olham para o tempo das promessas e do cumprimento delas na sua vida com paciência que vem de Deus, com esperança que vem de Deus, não alcançam aquilo que Deus tem para as suas vidas. Deus não é um Deus de gente agoniada, de gente que desiste, de gente que cancela as coisas, que se esquece e que as interrompe pelo meio, não. Até porque Deus ele não se atrasa, mas também não se adianta. Ele está sempre no tempo perfeito, que é o tempo dele. Eu posso me lembrar também daquilo que o próprio Senhor Jesus conta, né, acerca de uma história de uma viúva que vai bater à porta de um juiz que é iníquo e que dá sentenças inexplicáveis ou injustificáveis, e que ela persiste ao bater na sua porta, e que de tanto ela persistir, ele cede ao seu pedido. Jesus diz: olha, se esse juiz, por causa da insistência dessa viúva, de alguém, ou seja, sem relevância ali para a sociedade daquela época, atendeu ao seu pedido, quanto mais ao Pai de vocês que está nos céus. Ou o que dizer de Daniel, que tem uma visão e que quer compreender aquela visão e que ora por 21 dias consecutivos, a fim de que o Senhor lhe ajude a compreender aquilo que tinha passado pelos seus olhos, pela sua mente, pelo seu coração. Nós precisamos olhar para estes, e eu estou falando essas coisas do Antigo Testamento, apesar de ter lido o livro de Hebreus 6,12, por quê? Porque o livro de Hebreus é sobre o Antigo Testamento, é sobre ressignificar as coisas do Antigo Testamento à luz de Cristo, à luz do Senhor, da nova aliança, do novo pacto para com Deus. Então Daniel, Elias e muitos outros foram pessoas de fé que perseveraram, e porque perseveraram, alcançaram de Deus as promessas que Deus havia feito ao coração delas. Orar com fé é extremamente importante, porque a oração sem fé não tem sentido, não tem significado, não tem valor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Crer em Deus, acreditar que Ele vai nos abençoar, mas prevalecer com paciência nessa fé também é parte primordial que nos faz alcançar as promessas de Deus. As nossas bênçãos não recebidas talvez estão retidas por falta da nossa constância na vida de oração. Não há vitória para os que desistem. Não há vitória para aqueles que param no meio do caminho. Não há vitória para aqueles que cumprem 60%, 70%, 80% da jornada. Não há louro. E falando sobre isso, escrevendo esse sermão, eu me lembrei de Vanderlei Cordeiro de Lima. Quem lembra? Vanderlei Cordeiro de Lima é um atleta, maratonista brasileiro, aposentado, né, hoje em dia, já parou de competir,
Mas mais especificamente, nas Olimpíadas de Atenas, em 2004, ele estava no seu auge físico e havia se preparado da melhor maneira possível para fazer aquela competição. A competição nobre das Olimpíadas, a maratona, contra quenianos, contra americanos, contra pessoas ali extremamente também muito bem preparadas para aquilo. E do percurso de cerca de 42 quilômetros, ele larga muito bem, ele abre vantagem. A partir da altura do quilômetro 35, ele está a cerca de 60, 70 segundos, ou seja, quase 1 minuto à frente do segundo colocado, do pelotão de trás, e isso para quem está em velocidade correndo é muito. Quando ele, ao passar por um público já ali a poucos quilômetros do fim, é atrapalhado por alguém. Depois se provou ser uma pessoa fora de consciência, ou seja, uma pessoa que lutava contra a própria dificuldade mental, um ex-padre que o agarra, o abraça e o impede de seguir correndo. E ele tem dificuldade, por ser franzino e magro, de se desvencilhar daquele homem. Ele é ajudado por um outro homem também da plateia que o segura, ou segura aquele que estavam segurando, então ele se solta. Consegue ainda, para vocês verem, mesmo perdendo todo esse tempo, consegue ainda se soltar sem que ninguém o tivesse ultrapassado. Mas toda a sua mentalidade e toda a sua preparação já tinha ido por água abaixo. E não poucos metros adiante, o segundo passa dele, ele passa de primeiro para segundo. Mais alguns metros adiante, o que estava em terceiro passa dele, ele passa de primeiro para segundo para terceiro, e assim ele conclui aquela prova e recebe a medalha de bronze. Mas é interessante que daquilo tudo, o mais importante não foi a coloração da sua medalha, mas foi o seu exemplo de não desistir em meio às dificuldades. Passa-se a premiação, o Comitê Olímpico Brasileiro ainda tenta uma medida judicial para que ele pudesse receber a medalha de ouro. O Comitê Olímpico Internacional não defere esse pedido e ele continua com a sua medalha de bronze, mas faz algo além. Ele concede uma outra medalha, a medalha Pierre de Coubertin, que é dada para as esportistas que vencem os desafios que lhes são impostos em meio às dificuldades. Eu fui pesquisar sobre os vencedores dessa medalha. Além dele, tem um iatista, que estava também numa Olimpíada, e que parou de disputar ali a prova para salvar os colegas de um outro barco que tinham virado, estavam ali se afogando. E a outra pessoa foi também um senhor, e esse já em memória póstuma, você tinha falecido, que também é jogador de rugby, que vê que um dos seus companheiros do jogo, no caso um adversário, tinha se chocado muito forte com um do seu time e estava ali basicamente desmaiado em campo, e ele para o jogo para prestar atendimento àquele. Então, Vanderlei Cordeiro de Lima e essas pessoas nos ensinam que mais importante do que a velocidade do ritmo normal em que as coisas acontecem e deve acontecer na nossa vida, é que a gente não pode desistir em meio às dificuldades. É que a gente precisa perseverar. É que a gente precisa de fé e paciência para não se perder em meio às promessas que Deus tem para nós. O Senhor tem promessa de vida abundante, o Senhor tem promessa de salvação, o Senhor tem promessa de vida com Ele em eterna comunhão nos céus. Que em meio ao corre-corre dessa vida nós não percamos nem a fé e nem a paciência para nunca desistirmos. A oração que prevalece é aquela que vai até o final e experimenta a chuva de bênçãos que Deus pode mandar sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, aqueles que podem, vamos orar agradecendo ao Senhor. E aproveitando que a gente está falando sobre fé e oração, eu gostaria de convidar os irmãos. Toda quarta-feira essa igreja está aqui, a partir das 19h30, aberta, para a gente fazer justamente isso, perseverar em oração.
A medida do poder do cristão é a medida do seu tempo e dedicação em oração a Deus. A medida do poder de uma igreja é a medida da sua entrega em oração a Deus. Eu estou percebendo que deu uma baixada bem grande na nossa participação dos irmãos no culto de quarta-feira. Vamos melhorar isso, melhorar esse índice, vamos orar mais, vamos clamar mais. Certamente o Senhor há de nos abençoar. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos, ó Deus, por aprender do Senhor, tanto, ó Deus, sobre fé e perseverança, para que assim, pelo Senhor, nós possamos, ó Deus, ser ajudados a não desistir em meio aos desafios. Nada daquilo que tenta nos prender, nada daquilo que tenta nos agarrar, nos impedir de avançar, ó Deus, será capaz de resistir. Não ao nosso poder, não a nós mesmos, porque muitas vezes nós somos aqueles que escorregamos, somos aqueles que queremos parar, somos aqueles, ó Deus, que queremos desistir, mas resistir, ó Deus, à resposta do Senhor às orações que são feitas com fé. E que essas respostas, ó Deus, sejam eficazes para nos fazer continuar, ó Deus, recebendo dia a dia as bênçãos que o Senhor tem para nós. Sejam bênçãos pessoais, sejam bênçãos coletivas, bênçãos familiares, bênção, ó Deus, aqui para a nossa igreja e família de fé. Que sejamos, ó Deus, pelo Senhor alcançados com todas essas bênçãos e com as promessas que o Senhor tem para nós, para que, ó Deus, não venhamos a desistir, a desfalecer. Ajuda-nos a permanecer de pé, caminhando com fé, rumo àquilo que o Senhor tem para nós. Abençoe-nos, ó Deus, agora com uma excelente aula da Escola Bíblica Dominical, com, ó Deus, mais entendimento e compreensão do Senhor e da Tua Palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos assentar, vamos orar silenciosamente, assim também nos dividirmos nas salas da Escola Bíblica Dominical.